versículo 176. É Salmo 119. Desculpe, irmãos, isso é para ver se você estava ligado, né? Então eu vi que você está ligado, porque o Salmo 19 não tem 176 versículos. Mas tem uma novidade para você. Você sabia que o Salmo 19 e o Salmo 119, eles são uníssimos? O Salmo 19 é a síntese do Salmo 119. Então, por isso, abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 176. Todos encontraram? 176. Salmo 119, versículo 176. Diz assim a palavra do Senhor: eu ando errante como uma ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos, Senhor. Eu falo aqui e você repete essa porção da palavra de Deus. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Agora mais forte, sei que você consegue fazer isso. Pois não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos, colocamos nossa vida, nosso coração diante da tua presença. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Temos já adorado o teu nome. Tu és um Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E agora ministra o nosso coração, desde aquela pessoa que chegou aqui pela primeira vez, como os irmãos que têm estado aqui tantas vezes ouvindo tua palavra, que possamos sair daqui desafiados, renovados, fortalecidos, abençoados por ti, ó Deus, Deus Todo-Poderoso. Usa essa porção da palavra de Deus, essa revelação, esse cânon, para tratar conosco, para falar conosco, em nome de Jesus. É o que nós oramos para a glória do Senhor. Amém e amém. Pode tomar assento, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Como todo mundo sabe, o Salmo 119 que nós lemos é, na verdade, o maior salmo que existe nos saltérios. Ele tem 176 versículos. É bastante coisa para você observar a visão do salmista do ponto de vista da palavra de Deus. Então, quando você lê o Salmo 119 e você vai andando por essas matas fechadas dos seus capítulos, que tem 176, você percebe uma coisa importante, que o salmista quer exaltar e glorificar a Deus através da sua própria revelação especial. Se por um lado, o Salmo 119, que nós vamos olhar ele aqui um pouquinho, ele é o maior salmo da Bíblia. O Salmo 117, ele é o menor de todos os salmos, que compõe esse compêndio, esse terrilim, essa adoração, que são 150 salmos, escritos por diversos autores, né? Os filhos de Coré, o Salomão, o Davi, o próprio Moisés, que escreve da sua lavra o salmo mais antigo, salmos que a gente não conhece o autor, mas todos eles com essa intencionalidade de mostrar para mim e para você que o salmo, a gente se identifica muito com eles, porque o salmo é a abertura de alma, o salmo é a abertura de coração. O salmo, ele não é escrito simplesmente você pega uma caneta, pega um papel e você escreve. Não, não é isso. Os salmos, ele é escrito com a tinta da vida. Ele é escrito pela experiência do salmista. É aquilo que os teólogos alemães chamam de Sitzenleben, ou seja, é o contexto que o salmista está inserido, que ele escreve o salmo.
Então o Salmo não é somente uma poesia como a gente conhece de forma literária. O Salmo, ele é uma poesia hebraica, ele tem toda essa estrutura aqui, mas ele trabalha com a perspectiva da vida do salmista. E por isso que a gente, quando olha para o Salmo 119, a gente percebe essas nuances que o salmista vai soltando nesses versos e versículos que são importantes para nós, como hoje eu li ele de maneira carreirinha, todos os versículos, para ter essa compreensão um pouco maior do porquê que chega no derradeiro, ou seja, chega no final, o salmista então, ele ao mesmo tempo que exalta a esse Deus bendito, ele se coloca numa posição de fragilidade. Ele se coloca numa posição de uma pessoa que precisa de ajuda. Ao mesmo tempo que ele está exaltando a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ele está dizendo que Deus é grande, poderoso, que a palavra dele é mais doce do que o mel, enfim, tudo isso, ele também compreende pela fresta antropológica que ele é finito, que ele tem conflitos, que ele tem problemas, e por isso a gente vai olhar um pouco sobre isso. E eu falei que o Salmo 119, ele tem nuances com o Salmo 19, que várias vezes já preguei aqui, já preguei em tantos lugares, o Salmo 19, que mostra duas grandes revelações de Deus. O capítulo 1 do Salmo 19 até o capítulo 6 mostra então a grandeza do nosso Deus, né? Porque diz que os céus proclamam a glória do Senhor, ou seja, mostra o dedo de Deus, né? A criação de Deus assinada pelo Senhor nas entrelinhas de tudo, seja da criação macro, seja da criação micro, seja da criação visível, seja da criação invisível, tudo Deus criou. E o salmista no Salmo 19, ele deixa isso de maneira muito pontual do capítulo 1 até o capítulo 6. Do capítulo 7 até o final do Salmo 19, ele então exalta a palavra do Senhor, como que está escrito aqui também no Salmo 119. Eles mostram, por exemplo, os dois salmos, que a palavra de Deus, ela nos vivifica. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não é como você ouve uma poesia, não é como você ouve um homem falando. Quando você ouve a palavra de Deus, na sua essência, essa palavra, ela tem poder de trazer vida aonde está necrosado, seja a alma, seja a mente, seja o coração. Ela traz vida, porque a palavra de Deus, segundo Hebreus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela corta, ela divide juntas e medulas, ela tem essa intencionalidade de ir lá no profundo do ser, de ir lá no âmago do ser humano, e trazer essa vida que vem através da palavra de Deus. Por isso que o salmista fala para nós que a palavra de Deus, ela nos vivifica. Não é em vão que você às vezes chega na igreja cansado, abatido, com um monte de problema, dificuldade, e aí você chega aqui, adora o Senhor, e depois você começa a ouvir a palavra de Deus no campo congregacional, como nós estamos aqui, e essa palavra, ela vai produzindo em mim e em você vida, porque essa palavra é poderosa. Por isso que tanto o Salmo 119 como o Salmo 19, eles vão dizer que a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos capacita. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de tribulação, turbulento, você anda para cá, você corre para lá, e aí você vai para a palavra de Deus, você vai ler um salmo, você vai ler algum texto, alguma perícope, alguma porção dessa palavra, e ela vai te capacitando a você enxergar essas lutas, ou essa vitória que você recebeu de Deus, você enxergar do ponto de vista, não do sistema que a gente vive, mas do ponto de vista de Deus. Então, se Deus abriu essa porta para mim, então eu devo glorificar a Deus no meu trabalho, eu devo glorificar a Deus em qualquer lugar onde Deus abriu essa porta. É o que os reformadores chamaram de só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso.
1 Coríntios capítulo 11, capítulo 10, ele vai dizer isso: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo, a educação do meu filho, o meu trabalho, tudo é para a glória de Deus, e essa palavra me capacita, mas ela não só me capacita, ela me renova. Se você ler o Salmo 19 e o Salmo 119, você vai perceber que no meio dessa floresta canônica vai aparecer sempre essa questão que Deus é esse Deus que nos renova, que nos reaviva, que nos restaura. Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso homem interior, o nosso coração, o nefesh. Por isso que Deus, através da sua palavra, Ele nos renova, Ele nos restaura. Às vezes a gente está abatido, a gente está cansado e cansada, e Deus vem com a sua palavra que é espiritual e renova a nossa mente, renova o nosso coração, e também essa palavra nos faz sábio para a vida. Se você ler o Salmo, você vai perceber que o salmista diz, ele chega ao ponto de dizer: eu sou mais sábio do que os meus professores. Tem outro ponto do Salmo que ele diz assim: eu sou mais sábio do que as pessoas mais idosas. E aí ele dá o porquê dessa sabedoria, não é o Sofia grego, mas a sabedoria de Deus, como que nós vivemos a vida na perspectiva de Deus. Isso é sabedoria. Então ele explica dizendo: sabe por quê? Porque eu medito na tua palavra, ó Senhor. A palavra de Deus, ela traz maturação. A palavra de Deus, ela traz para nós discernimento. Quando eu medito na palavra de Deus, Deus produz em mim essa usina de maturidade. Por isso que o salmista, ele foi muito claro em dizer no Salmo, quando ele diz: eu sou mais sábio do que os meus professores, eu sou mais sábio do que aquele homem mais velho lá. Sabe por quê? Porque eu medito na tua palavra. A palavra de Deus traz para nós não só o aspecto prático da vida, mas o aspecto moral da vida. Então ele trata essa questão no Salmo 19, também 19, 119, e ele diz que a palavra de Deus produz alegria no nosso coração. A palavra de Deus produz em nós também ela é doce como o mel. Então o Salmo 119, quando ele vai falar da palavra de Deus, ele usa a mesma coisa para falar de coisas diferentes. Ele usa várias palavras, melhor dizendo, para falar a mesma coisa. Talvez você vai ler o Salmo, por exemplo, 119 na sua casa essa semana. Você vou ler o Salmo 119, ou vou ler o Salmo 19, e você vai esbarrar lá com vários termos que talvez você vai dizer: mas o que isso significa? Mas significa a mesma coisa. Por exemplo, ele usa a palavra de Deus de várias formas. Ele diz primeiro que a palavra de Deus, ela é lei. Depois ele diz que a palavra de Deus, ela é também testemunho. Ele diz que a palavra de Deus é preceito. Ele diz que a palavra de Deus é decreto. Ele diz que a palavra de Deus é mandamento. Ele diz que a palavra de Deus é juízo. Ele diz que a palavra de Deus, ela é promessa. Na verdade, ele está falando a mesma coisa para a Bíblia. E aí, lendo esse salmo aqui, eu percebi que nesse salmo magnífico o autor trata de algumas coisas importantes antes de nós chegarmos no finalzinho dele. Não vou ler o salmo inteiro, só algumas coisas aqui. Por exemplo, ele diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz, Macarios, bem-aventurado, feliz você é. Bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado o jovem, a mulher, o homem, todos que estão aqui neste lugar, que são guiados pela palavra de Deus. Porque se você é guiado pela palavra de Deus, você vai ser livre de muitos problemas que sem a palavra você iria ter. Então ele começa falando para nós a importância do poder da palavra de Deus. Ele diz: bem-aventurado os que andam.
A palavra andar aqui é uma metáfora para falar da nossa vida. Aqueles que vivem, aqueles que respiram, aqueles que andam sobre a palavra do Senhor, é bem-aventurado, disse o salmista. Mas ele também diz: bem-aventurado os que te buscam. Há uma época que essa palavra buscar nunca fez tanto sentido para nós, esse verbo, como hoje. As pessoas estão em busca de tudo, em busca de bom emprego, em busca de capacitação, em busca de aventura, em busca do corpo perfeito, em busca de capacitação cognitiva, em busca disso, em busca daquilo. Não tem nenhum problema, isso aí é a palavra do momento, é esse verbo buscar. Mas a Bíblia vai também usar esse verbo para nós, e ela vai dizer que nós também devemos buscar ao Senhor. O próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós começamos a buscar a Deus, como hoje nós estamos aqui, esse grupo grande de pessoas, nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós entramos por esse caminho do salmista que diz: bem-aventurados os que buscam o Senhor de todo o coração. O Deus da Bíblia é um Deus exigente. O Deus da Bíblia não é o Deus da epiderme, Ele não é o Deus da casca, Ele não é o Deus que não tem raiz, Ele é o Deus profundo. Não adianta só você vir aqui nesse lugar, não adianta você só se assentar aqui nesses bancos estofados, não adianta só você vir aqui e adorar o seu nome. O Deus da Bíblia é aquele Deus que quer que eu e você buscamos Ele não só a nível básico, superficial, mas que eu e você buscamos a Ele de todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso entendimento. Quando eu coloco o meu pé aqui nesse lugar, eu devo buscar ao Senhor. Aqui é um treinamento para eu buscar a Deus depois em casa, para eu buscar a Deus depois na minha casa com a minha família, para eu buscar ao Senhor. Então, buscar a Deus de todo o coração. Não é simplesmente cumprir uma tabela, não é simplesmente, bem, hoje eu vou no culto por desencargo de consciência. Não, não é isso. É buscar a Deus de todo o nosso coração. Não é em vão que os salmistas, eles sempre falaram, e os profetas também sempre diziam assim: não adianta você rasgar as suas vestes, você tem que rasgar o seu coração diante de Deus. Você tem que ser uma pessoa quebrantada diante de Deus. Então, quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, a gente encontra esse Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não despreza um coração contrito que o busca, que tem gana por Ele, que deseja Ele, que o domingo, que é o dia do Senhor, que a gente perdeu, devemos trazer de volta desde o século 14 para cá, desde a Lectio Divina para cá. O domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia que eu tenho que buscar a esse Deus. Não que o domingo virou sacro, não é isso, mas o domingo é o dia do Senhor. Então eu devo buscar a Deus já lá na minha casa. Eu já devo interceder pelo culto, por quem vai pregar. Eu já devo me preparar o meu coração para chegar aqui na igreja e não ser um robô, aonde às vezes eu não adoro, eu não canto, eu só assisto um culto. Aliás, ninguém assiste culto. Quem assiste o culto está em pecado. Ninguém assiste culto. A Bíblia nunca vai usar essa palavra para nós assistirmos culto. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto. É diferente. Assistir é uma coisa, prestar um culto é um ato voluntário de serviço a Deus. Então, quando eu estou aqui, eu estou prestando um culto de adoração. Como diz a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, que o nosso sacrifício, a nossa busca agora tem que ser um sacrifício vivo diante de Deus. Porque no Antigo Testamento, a adoração e o sacrifício era morto. Tinha que matar o animal na adaga e depois então oferecer ao sacerdote para oferecer a Deus. Mas no Novo Testamento tudo muda.
Não é sacrifício morto, o sacrifício é vivo, o sacrifício é eu e você, é a nossa adoração. Por isso que na hora do culto, na hora do louvor, quando eu adoro a Deus de todo o meu coração, quando eu esqueço quem está do lado, pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser quem for, eu agora é o meu momento de adorar a esse que é digno. Quando eu adoro a Deus de todo o meu coração, estou prestando um culto racional e vivo diante desse Deus bendito, diz a palavra do Senhor. Então o salmista no salmo ele diz: bem-aventurado, mais do que feliz, os que te buscam de todo o coração. Mas ele também diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual é a maneira, diante desse escopo que nós estamos vivendo, diante deste mundo que tudo é impuro, o ar é impuro, a comida é impura, a política é impura, a moral é impura, tudo é impuro, tudo é tocado com a mescla do pecado. Como é que diante de um sistema edêmico que está aí fora, como que eu vou guardar o meu caminho na presença do Senhor puro? Então o salmista responde dizendo: observando a tua palavra. Quando o jovem, e jovem eu estou falando aqui de 80 anos para baixo. Quem tem mais de 80 anos, levanta a mão aí. Quem tem mais de 80? Ninguém tem, né? Então tá bom. Então, quando o jovem, quando todos nós aqui observamos a palavra de Deus, então nós entramos dentro do Salmo 119, que diz para mim e para você: de que maneira poderá o jovem, o homem, a mulher guardar puro o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. Está acontecendo uma coisa no Brasil, e a mídia já está noticiando, que é esse momento que está acontecendo nas escolas públicas do Brasil e nas escolas privadas do Brasil também, que é chamado agora o intervalo bíblico. Alguém já ouviu falar disso? O intervalo bíblico está acontecendo no Brasil. Inclusive hoje saiu mais uma reportagem, e aí a turma da lacração estão dizendo que o Estado é laico e que as escolas não podem receber esse tipo de coisa, mas não tem nada a ver. O Estado é laico, ninguém está fazendo proselitismo dentro da escola. O que está acontecendo é que Deus está tocando, e muitos jovens nas escolas públicas, que quando tem um intervalo, ou seja, o recreio na nossa época. Quem pegou o recreio na nossa época? Ninguém quer levantar a mão, né? Você é velho, irmão, fala aí: eu peguei o recreio, né? O recreio que eu comia lá aquele arroz com como é que é? Com feijão, coisa boa, ou senão o Toddy. Tu pegou o Toddy, né, irmão? Que a gente mexia o Toddy, ficava aquelas bolinhas em cima, a gente tentava esmagar aquele negócio, não esmagava, e a gente tomava assim mesmo, né? Para garantir a alimentação. Então o recreio, ou seja, agora o intervalo, o que está acontecendo? Está acontecendo com os jovens. Levanta os jovens aqui da ADI, os jovens aqui da ADI, levanta, por favor. Todos os jovens aqui que foram no acampamento, levanta os jovens aí. Levanta, olha só, pode levantar os jovens aí, levanta. Gurizada aí, levanta. Os jovens casados também podem levantar, porque o jovem casado ele fica no limbo, ele não sabe se ele é jovem, ele não sabe se ele é casado. Onde é que eu estou? Tu está aqui, irmão, entendeu? Pode levantar, beleza, pode sentar, obrigado. Está acontecendo é que o pessoal está buscando a Deus no recreio, na hora do intervalo. Então, se você vê, eles filmaram várias escolas no Brasil, né? Os jovens todos se reúnem na hora do recreio e começam a buscar a Deus, e começam a ler a Bíblia, e começam a orar, e aí os outros jovens que estão ouvindo começam a se converter, e está havendo, Deus está usando as escolas públicas do Brasil para levar o Evangelho. E aí a galera da lacração está dizendo: mas peraí, o Estado é laico, como é que... Mas não tem nada a ver. Cada um faz o que quer. Se tem outra religião lá que quiser fazer, faz também, mas os cristãos estão fazendo, estão buscando ao Senhor. E isso é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, porque Deus ele age de maneira que a gente nem imagina, irmãos.
está usando jovens lá que ninguém conhece, está usando pessoas lá no intervalo que eles chamam de intervalo bíblico. Você pode pegar agora a reportagem do G1, pode pegar a reportagem Veja, pode pegar a reportagem de todos, estão lá o pessoal fazendo análise e também crítica sobre um ato que é importante. Aí o pessoal está dizendo, mas não é melhor ele estar buscando a Deus do que usar droga? E não é melhor ele estar buscando a Deus do que o quebra-pau lá na escola? Não é melhor ele estar buscando a Deus do que estar respondendo para a professora? Não é melhor tudo isso? Então é Deus que está fazendo esse negócio, porque Deus ele age como Ele quer, porque o Deus que nós adoramos nessa noite aqui, vitorioso és, o nosso Deus, Ele é poderoso e ninguém segura a ação de Deus que está acontecendo no mundo. Eu recebo muita coisa. Sabe o que está acontecendo no Irã? Um avivamento naquele país fechado. Na China, um avivamento naquele país fechado. Na África, que eles chamam de 2/3 ou sul global, está acontecendo um avivamento. Deus está agindo no meio daquele povo, no meio daquela igreja. As pessoas estão avivadas, né? Sabe onde é que está murchando? Na Europa. O evangelho está sendo vendido, o evangelho não, os templos daquelas igrejas históricas estão sendo vendidos agora para ser academia, barzinho, pub. E Deus está agindo aqui através da sua palavra. Por isso o texto aqui diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então esses jovens da escola pública, eles estão entendendo, nós no intervalo vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor. E quem sabe a gente não faça isso aqui em Tubarão, e quem sabe você que trabalha no comércio, na hora vaga sua, você não chama 2 ou 3 irmãs para orar também, e também começar a orarmos aqui na igreja. Agora tem oração às 7 horas da manhã, tem oração também agora às 6 da manhã, e nós vamos fazer agora períodos de vigília aqui na igreja. Nós temos que buscar ao Senhor, buscar a Deus, para que Deus se derrame cada dia mais na minha vida e na sua vida e na sua casa. Então o salmista, ele fala, por exemplo, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sei que hoje a gente fica maravilhado com muita coisa que o homem criou. Então as pessoas se maravilham, por exemplo, com as coisas criadas que o homem criou, e isso é maravilhoso. Mas o salmista está falando que nós temos que voltar o nosso olhar para a lei do Senhor, aqui no Salmo 119, e nos maravilhar com essa grandeza que existe aqui de Deus, e nos maravilhar com a revelação especial de Deus, e gastar horas e horas lendo o texto da palavra de Deus, e deixar esse texto, esse cânon, essa palavra inspirada, gotejar a minha alma, gotejar a minha mente, o meu coração, e produzir maturidade espiritual na minha vida. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz, olha, eu tenho que ainda lidar com vocês com leite, porque vocês não são maduros, porque vocês não meditam na palavra do Senhor. Paulo usa uma palavra, ele diz, vocês são carnais, sárquicos, é a palavra que ele usa lá no original. Em vez de vocês serem espiritual, pneumáticos, em vez de vocês viver uma vida de espiritualidade madura. E a maturidade se dá aqui pela pregação expositiva, se dá aqui por nós lermos a palavra de Deus, se dá aqui por nós mergulharmos na comunhão dos santos, que cura, restaura e fortalece. E por isso que o salmista, ele fala uma coisa interessante, desvenda os meus olhos para que eu contemple. É a revelação, desvenda, como se você tivesse uma venda. Deus desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua palavra, Senhor. E ele diz também, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Porque se você tem a palavra do Senhor na sua vida, você sabe que tem coisas que você não pode fazer. Você sabe que tem coisa que Deus não vai se agradar, porque Ele já estabeleceu a regra normativa que nós devemos viver. Eu não ando com Deus segundo o que dá na minha cabeça, como está escrito lá em Juízes. Qual é a desgraceira do livro de Juízes?
onde Deus vai levantando juízes como Débora, como Sansão, como Gideão, como vários outros. Qual é o problema deles lá? É que a Bíblia fala para nós que eles faziam, cada um, aquilo que dava na sua cabeça, naquilo que eles achavam. E com Deus não é assim. Andar com Deus é andar uma vida de liberdade. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso, o Lutero vai trabalhar isso também sobre a liberdade cristã, mas também é viver uma vida de temor a Deus. Eu não faço isso porque eu vou pecar contra o Senhor, porque Deus já me revelou que isso é pecado, porque Deus já me mostrou que isso não é de bom vitrem, então eu não faço. Por isso que o salmista, ele é tão claro em dizer tudo isso: guardo no meu coração. Não é na mente, é no coração. A mente, ela guarda alguma coisa, a nossa mente cognitiva, mas a palavra não pode ficar na mente. A palavra tem que descer para o coração. Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar. Não, pecar, hamartia, é errar o alvo. Deus tem um alvo para nós, Deus tem um objetivo claro para nós, hamartia. Então eu tento acertar aquele alvo, né? Então o salmista está dizendo: por isso que eu guardo a tua palavra, porque ela é revelatória para mim, para eu poder viver essa vida nessa sociedade de 8 bilhões de pessoas transitando por essa aldeia global. E eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer diante da revelação do Senhor. Então por isso que ele diz isso de maneira clara. E aí ele fala um texto importante. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada, Senhor. É ela que ilumina. Se desligar a luz aqui toda e tiver um celular com uma lanterna, é esse celularzinho de lanterna que vai guiar a gente para sair. A palavra de Deus é essa luz no meio dessa escuridão global, no meio dessa treva que a gente está inserido, nesse sistema cósmico que nós estamos inseridos. É a palavra de Deus que nos dá essa convicção, que nos dá a luz para a gente poder caminhar, que espanta de nós as trevas, para a gente poder caminhar. Por isso que o salmista, e é um texto que todo mundo conhece até decor, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que me orienta, é a tua palavra que me dirige. Por quê? Porque nós não podemos, irmãos, é o que está acontecendo hoje. Eu não posso ser guiado pela minha emoção. A Bíblia diz que corrupto é o meu coração. Eu não posso ser guiado pela minha emoção. Hoje eu estou triste, não vou na igreja. Hoje eu estou alegre, eu vou sentar no primeiro banco. Hoje eu estou triste, eu não adoro ao Senhor. Hoje eu estou alegre, vou ficar com a minha mão o culto inteiro levantado. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. O apóstolo Paulo trata isso em Romanos. Você pode ler lá, que nós somos guiados pela fé e não por emoções, disse o apóstolo Paulo. Mas no contexto de mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão sendo orientadas, guiadas pelas suas emoções, né? E às vezes as suas emoções ou o seu sentimento, ele pode te trair, porque eu e você que estamos assentados aqui neste lugar, nós somos orientados não pelas nossas emoções. Nós não podemos também ser orientados pela nossa mente, pela nossa razão. A razão, ela tem que estar submissa à revelação de Deus. Então tem muita gente que é guiada pela razão, e eu não posso ser guiado pela minha razão. Eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos. Eu não posso ser guiado pelas circunstâncias que me colocou naquele círculo. Por isso, circunstâncias eu não posso. Eu devo ser guiado pela palavra de Deus. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés. Como é que o pai vai educar o filho? Pela palavra revelada de Deus, que é lâmpada para a educação do seu filho. Como é que o marido, a esposa, eles vão celebrar o relacionamento de um casamento? Pela palavra revelada, que é lâmpada para os nossos pés. E aí você pode colocar qualquer coisa
É a palavra que nos orienta, que nos dirige, que nos ajuda. A palavra de Deus revelada, ela é lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. O texto fala isso para nós aqui. Agora, irmãos, o texto nos sinaliza aqui um ponto importante, que é justamente esse ponto que eu quero falar aqui com vocês, que é o Salmo 19. Ele é algo tão profundo, ele é na verdade um mergulhar em Deus quando você vai estudando ele, mas ele não nos isenta dos problemas da vida, das crises da vida. A palavra crise é uma palavra que em japonês ela tem duas coisas importantes. Na semântica japonesa, a palavra crise, a crisolar. A palavra crise, ela tanto pode ser um senso de perigo, mas ela também pode ser um senso de oportunidade. De eu ver nessa crise, nesse problema ou nessa dor, uma oportunidade para eu crescer, para eu glorificar Deus, para eu abençoar pessoas, para eu ajudar vidas. Então o texto aqui fala para nós que o salmista, ele fala assim: ando errante, diz o salmista, como ovelha desgarrada. E aí ele ora: procura o teu servo, pois eu não esqueço dos teus mandamentos. E por isso que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós nos identificamos com os salmos, porque o salmo, ele é o retrato do nosso coração. Quando você vê, por exemplo, a vida de Davi, que foi o que mais escreveu salmos dentro do saltério, se você vê Davi pela ótica de 2 Samuel ou do livro de Reis, você vai ver um homem forte, um guerreiro que derruba gigantes, um guerreiro que estabelece as fronteiras, que cria Jerusalém, um homem forte. Você vê um Davi sisudo, um homem guerreiro, valente. E você diz assim: Davi é um valente, Davi é um guerreiro, Davi é um estrategista de guerra, Davi foi o rei mais amado de Israel. A palavra Davi aparece mais na Bíblia do que qualquer outro nome. Mas quando você deixa Davi dos livros históricos, Samuel e Reis, e você entra com Davi dentro dos salmos que ele escreveu, você percebe que Davi deixa vazar nas entrelinhas da alma, do coração, a nossa vida, as nossas inquietações. O Davi, ele abre seu coração para Deus. O Davi, ele coloca a sua alma diante do Senhor. O Davi não tem medo de se confessar. O Davi não tem medo de abrir a sua alma, o seu coração para o eterno Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Por isso que a gente se identifica com Davi. Quando a gente lê um salmo, a gente se identifica com este salmo, porque está falando da vida. Não é uma coisa mecanizada, não é uma coisa produzida por uma inspiração que eu escrevi, não é nada disso. É algo que tem a ver com Sitzleben, que tem a ver com a vida. E por isso que o Davi aqui, ele vai abrindo o coração dele. Você vai entrando como no Monte Everest. O Salmo 119, se você fizer isso na sua casa ou essa semana, você vai lendo esse Salmo. Parece que é um Monte Everest de revelação, que você vai subindo, galgando e vai. Quando chega lá no topo do monte, Davi coloca como se fosse uma bandeira, dizendo: Deus é poderoso, Deus é grande, mas eu sou homem. Eu preciso da ajuda desse Deus. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu preciso que Deus venha ao meu socorro. E por isso que o Davi, ele trata essa questão de maneira pontual. Salmo 119, ele é um Monte Everest das Escrituras, mas do ponto de vista humano, parece que ele termina de forma sombria até. E é aqui que a gente quer dar uma olhadinha, de forma até triste, mas não é. É que Davi, ele está se colocando aqui como uma ovelha, porque ele está sendo perseguido.
ele está sendo perseguido pelos seus inimigos. O salmo todo mostra isso. Tem alguns exegetas que diz Davi está falando isso por conta do seu pecado. Mas eu vou por outra linha de interpretação hermenêutica, olhando para dentro dos Salmos, que Davi, ele é um fugitivo de alguém que está à caça de Davi, que é alguém que está querendo ver o mal de Davi. E por isso que Davi, ou o salmista aqui, ele coloca dentro desse aspecto aqui, que ele é uma ovelha. Ele diz, eu ando errante. Às vezes, a nossa vida é assim também. Às vezes a gente está desfocado. Às vezes a gente precisa de um foco mais claro. Às vezes a gente está andando, errante aqui é andar, às vezes de um lado para o outro, sem ter um direcionamento, uma orientação, uma convicção. Às vezes isso pode acontecer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Não é que você não tem Deus no coração. Não é que você não tem a revelação na tua alma. O Davi aqui está falando isso que ele tem. Mas que como homem, dentro dessa calota global de 8 bilhões de pessoas, tem momentos que parece que a gente está perdido. Tem momentos que parece que a gente não sabe para onde vai. E por isso nós precisamos da orientação magnífica do Espírito de Deus. Na nossa vida, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, principalmente os pais dessa geração, que às vezes estão perdidos dentro do campo educacional, de tantas informações, de tanta coisa que tem. Às vezes a gente até terceiriza Deus para o professor. Não, nós somos os agentes de Deus para falar para os nossos filhos sobre Deus. E às vezes a gente está errante nesse sentido. E o Davi, ele está aqui como uma ovelha. Ele diz assim, ando errante como uma ovelha. Ele não diz como um cão, ele não diz como um lobo, ele não diz como um animal feroz. Eu ando errante como um animal feroz. Não, ele não diz isso. Eu ando errante como um urso. Ele não diz isso. Ele diz, eu ando errante como uma ovelha. Por quê? Porque como ele, como eu e você, nós dependemos exclusivamente da orientação do pastor da nossa alma. A ovelha, ela é diferente de qualquer outro dos animais. Quando você estuda Philip Keller, que ele tem doutorado só em ovelhas, o seu livro, O Senhor é Meu Pastor, ele vai trabalhar toda essa questão não só no campo teológico, mas também no campo fisiológico, também no campo da pesquisa, do seu doutorado sobre ovelhas. A ovelha, ela não tem a mandíbula igual um pitbull, ela não tem garras igual uma águia, ela não tem uma crosta igual uma tartaruga. A ovelha, ela depende 24 horas do pastor. É o pastor que protege a ovelha. A ovelha não tem nem capacidade de buscar o alimento. Por isso que quando você estuda, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo 23 é interessante porque ele é um salmo que o Davi, ele está retratando a experiência pastoril dele, poimém, e coloca dentro do salmo. Deus não fala nada no salmo. É como se Deus estivesse sentado e Davi estivesse falando para Deus, dizendo, eu sei de forma prática como é ser pastor. Quando ele vai lutar com o gigante lá, como é o nome dele, o gigante, o Golias, e o Saul fala para ele, mas ô meu amigo, você tem jeito de ser uma pessoa que não tem experiência de guerra. Olha os nossos guerreiros aqui, os nossos valentes. Aqui estão os valentes de Israel, lá estão os valentes dos filisteus, aqui tem um vale, e durante 40 dias, as fileiras dos filisteus se abriam e apareciam quem? O Golias. E ele dizia, não precisamos lutar entre nós todos. Para quê? Basta vocês mandarem somente um para lutar comigo aqui nesse val. E quem vencer será escravo do outro.
Então a Bíblia diz que todo mundo ficou com medo. Imagina, ele tinha quase 3 metros de altura. Tem algum irmão aqui que tem 2 metros de altura? Não. Como eu. Ele era um homem grande. E não só grande, ele era valente. Eu fico imaginando o povo de Deus analisando na hora que eles abriam a fileira para o gigante Golias aparecer. Eu acho que eles pegavam uma régua e mediam. Vamos medir aqui. 1 metro, 1,5 metro, 1,75 metros, 2 metros. Quase 3 metros de altura. Vamos olhar agora a lança dele. Eles dão até o detalhe da lança, do capacete dele, do peso do capacete. E aí Davi, ele aparece lá porque o pai dele, o Jessé, manda ele lá ver como é que está a batalha. Manda levar bolo, manda levar alguma coisa comestível para os seus filhos, e o Davi vai. E quando Davi chega lá, está todo mundo abatido, está todo mundo desalmado, está todo mundo tremendo. E Davi pergunta: o que está acontecendo aqui, pessoal? E aí eles falam: não, o que está acontecendo aqui é que o gigante, o Golias, ninguém consegue enfrentar ele, não tem ninguém para enfrentar o Golias. E quem enfrentar o Golias, o rei vai isentar de impostos e ainda vai dar a filha dele, a Mical, que depois foi um problema para Davi, mas deu a filha dele, né, como esposa. E o Davi vai, e ele chega lá, e o Saul fala para ele assim: você quer lutar com esse gigante? Você não tem experiência, você é novo na fé, você não é um guerreiro. E aí o que Davi fala? É porque você não conhece a minha vida com Deus. Davi tinha uma vida com Deus no secreto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, só para abrir um parênteses. A nossa vida espiritual fortalecida e poderosa, ela se dá, sabe aonde? Lá no secreto da minha casa. Lá onde eu oro, lá onde eu leio a Bíblia, é lá. É lá no secreto. É lá na minha vida com Deus. É lá no meu temor que eu tenho a Deus em qualquer lugar. A vida espiritual potente e poderosa, ela se dá no secreto, ela se dá fora do olhar humano. Davi falou para Saul: é porque você não sabe, mas eu sou pastor de ovelhas. E quando o animal, o urso, quis atacar, eu fui lá e enfrentei ele, o leão também. Então Davi sabia muito bem como é que era a ovelha, ela precisa de proteção. E por isso que ele escreve o Salmo 23: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, andar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É tudo que o Davi fazia com as ovelhas dele. Levava na água, guardava, protegia. As ovelhas que ficavam errantes, desgarradas, ele trazia. Por isso que ele tinha a vara e o cajado, a vara, correção, o cajado para trazer para perto. E aqui nesse texto, o salmista está dizendo assim: ando errante como ovelha. O que uma ovelha precisa? Ela precisa de cuidado. É o que você e eu precisamos nessa noite. O cuidado de Deus na nossa vida. O que uma ovelha precisa? Ser pastoreada por Deus. O apóstolo Pedro diz que Ele é o pastor das nossas almas. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige, é Ele que nos livra dos males. Foi o próprio Jesus Cristo que falou na oração do Pai Nosso: ora pedindo para Deus livrar vocês do mal. Livra-nos do mal maligno. Ou seja, livra-nos não só desse sistema aqui, mas do mundo espiritual, do maligno. Então ele se coloca aqui como uma ovelha, esse salmista. E uma ovelha que precisa ser pastoreada, uma ovelha que precisa ser protegida, uma ovelha que precisa ser suprida. E tudo isso tem a ver comigo e com você nessa noite. Que às vezes nós estamos perdidos, seja na alma, na mente, na família, na educação dos nossos filhos, na nossa
no nosso ser, a gente precisa ser suprido por Deus. A gente precisa ser pastoreados pelo Senhor. A gente precisa desse Deus que nos ajuda, porque esse texto mostra para nós que este homem, ele era um servo de Deus, mas ele estava enfrentando problemas e lutas. Ele estava enfrentando tribulações, sofrimentos e angústias. Quando a gente se converte, eu sempre falo, Deus não nos coloca numa redoma de vidro dizendo: a partir de agora você não tem mais problema, a partir de agora você não tem mais dúvida, a partir de agora você não tem mais dificuldades, a partir de agora você é um super-herói espiritual. Não, isso não é verdade. Não existe super-homem da fé. Existem homens e mulheres que Deus trabalha e que Deus trata, e que no final Deus é glorificado porque nós crescemos no trabalhar de Deus. Deus não te coloca numa redoma de vidro e diz: a partir de agora não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais problema. Não! Isso vai fazer parte do último estágio da Ordo Salutis, da ordem da salvação, que começa na regeneração, justificação, que depois vai para a santificação e depois para a glorificação. Aí lá no céu não vai ter mais problemas, como diz a Bíblia. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, nós estamos também no caminho do salmista. Tem a palavra no nosso coração. Eu venho no culto, mas a vida real, ela mostra que também eu tenho luta, eu tenho dificuldade, eu preciso vencer algumas lutas dentro de mim, eu preciso crescer. Eu às vezes estou meio que errante, mas eu sou uma ovelha. E aqui está a humildade. E aqui está o senso de um homem que abre o coração dele, de uma mulher que abre a alma dela, que não tem medo de revelar para Deus as suas fragilidades humanas, que rasga o coração. Este homem aqui, ele é um homem quebrantado, ele é um homem orante, ele ora, ele está quebrantado, ele vem numa cascata de versículos maravilhosos, exaltando a palavra de Deus, explicando para nós como é que é a vida cristã do ponto de vista da sólida escritura, da escritura sagrada. Mas ele não se sente um super-homem da fé, como muitos estão pregando hoje. Tu pode, tu consegue, tu vence. Não, irmãos, tu pode, tu consegue, tu vence só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Todo dia eu dependo de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus é muito didático, porque ele vai lá para a época de Moisés, quando Deus derramava o maná. Então o maná descia do céu, aquele bolo com gosto de mel, e eles tinham que colher na medida certa da família. Eles não poderiam estocar maná. Eu vou colher agora para ficar segunda, terça e quarta. Não poderiam, eles tinham que colher segunda, ele tinha que colher terça, quarta-feira, quinta-feira e na sexta-feira 2 vezes para suprir o sábado. Mas se eu fosse lá e pegasse maná demais para eu não pegar na terça-feira, apodrecia. Por quê? Porque tem um aspecto pedagógico aí de Deus para mim e para você. E Jesus ensina isso também na oração do Pai Nosso. Ele diz: o Pai Nosso de cada dia, não é da semana. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ou seja, dependência total de Deus. Na segunda-feira depende de Deus, na terça-feira também, na quarta igual, na quinta também eu dependo dele, na sexta também, no sábado também. Todo dia eu dependo de Deus, todo dia eu dependo do Senhor. Não importa se a sua conta bancária está cheia, se você tem uma casa maravilhosa, se você tem saúde, se você tem um baita carro, não importa nada disso. Todo dia eu e você dependemos de Deus.
O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É as nossas necessidades que Deus vai suprindo, que Deus vai nos ajudando, e que nós não podemos estocar e dizer: bem, eu tenho tanto tempo com Deus de experiência que eu não preciso nem orar hoje. Eu já orei tanto na minha vida, eu já li tanto a Bíblia na minha vida, eu já fui tanto culto na minha vida, eu já cantei tantas canções na minha vida, que eu não preciso hoje, essa semana eu estou de folga. Não, irmãos. O salmista aqui, ele é humilde, ele sabe dos problemas, ele sabe que Deus não nos robotiza. Me converti agora, eu sou uma máquina, não tenho mais problema, eu sou um robô, nada disso. Nós continuamos sendo gente que sofre, que chora, gente que tem que pedir ajuda em oração, gente que tem que estar na comunidade dos santos, que é o lugar mais seguro para mim e para você, gente que tem que estar ouvindo a sua palavra. Eu e você não somos robô, eu e você não somos a ilha de Florianópolis, um pedacinho de terra perdido no mar. Eu e você temos que ter um continente, temos que ter relacionamentos que nos ajude a nós termos uma visão mais ampliativa de quem é esse Deus poderoso e maravilhoso que vai ao meu encontro. Então o salmista, ele é muito claro, ele diz assim: eu ando. Isso aqui é um abrir de coração, não tem máscara aqui, não tem pedigree, não tem nada, é a vida cristã normal, como diz o Atmani. Eu ando errante, às vezes sem rumo, às vezes perdido no meu próprio pensamento, às vezes na minha alma. Eu preciso de uma orientação. Eu ando errante, como ovelha que precisa de um pastor. John Bonham, ele escreveu esse livro chamado O Peregrino, século XVI. Ele foi preso na prisão de Bedford, lá na Inglaterra. Durante 12 anos ele ficou preso. E as pessoas diziam para Bonham: para de falar de Jesus, eles vão te libertar da prisão. Para de pregar esse Jesus que você está pregando, e eles vão deixar você voltar para sua família. E ele era um servo do Senhor, e ele ficou 12 anos preso. E nesses 12 anos que John Bonham ficou preso, ele não tinha escolaridade nenhuma, ele não era um erudito, ele não era nada, mas ele escreveu uma das peças literárias mais importantes para o cristão estudar, que é O Peregrino, quando o cristão vai para a cidade celestial. O próprio C.S. Lewis, o literato de Cambridge, de Oxford, falou: aqui está um milagre. Porque como que uma pessoa sem toda essa cultura acadêmica escreve um livro desse? Então ele passou por lutas, por dificuldades, mas ele permaneceu firme, fiel a Deus. Nós vimos aqui que o salmista tem uma espiritualidade maravilhosa. Não é uma espiritualidade louca como está aí fora. Não é uma espiritualidade marcada por espigões que não tem nada a ver com Deus. Não, é uma pessoa quebrantada diante de Deus, é uma pessoa que pede socorro, é uma pessoa que fala: Deus, a minha família precisa da tua ajuda, o meu filho, eu, a igreja, a sociedade. Ele é uma pessoa que se abre para Deus. E ele diz assim: vem me buscar, Senhor. Ando errante como ovelha desgarrada. Ele diz assim: procura o teu servo. Eu gosto disso, porque Deus nunca desiste de ninguém. Não importa qual foi o buraco que você se meteu ou entrou, Deus não desiste de você. Deus, Ele vai ao teu encontro, como disse John Stott no seu livro, Porque Eu Sou Cristão. Ele disse: Deus é como um cão celestial que vai atrás de mim e de você. Ele não desiste de você, da sua família, do seu filho, de ninguém. Deus é o Deus que vai em busca. Os homens nos descartam,
Nós vivemos a era do descartável. O PET joga fora, a cacheta joga fora, o que não presta joga fora, essa garrafinha joga fora. Deus não é o Deus descartável. Deus é o Deus que recicla. Ele pega a sua vida toda quebrada e Ele recicla, Ele transforma, Ele muda, Ele coloca um novo cântico, uma nova visão. O filósofo ateu Luiz Pondé, há uma semana atrás, ele deu uma entrevista e ele disse: eu preciso admitir uma coisa, não existe lugar para ter mais significado do que a igreja. Eu não sou cristão, não sou nada, mas na igreja existe o aspecto do significado, da valorização. A pessoa se converte, daqui a pouco ele leva o outro a se converter, daqui a pouco ele é uma pessoa que já está inserida na igreja, daqui a pouco ele já tem alguma coisa para fazer, daqui a pouco ele está adorando a Deus, ele está evangelizando, ele está inserido na comunidade. O próprio Luiz Pondé, que é um filósofo, ele chegou à conclusão dizendo: sabe qual é a maior potência que existe no Brasil? É a igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica no Brasil pode restaurar o Brasil, porque são comunidades que vão crescendo, são pessoas que vão se convertendo, e isso é como uma onda, né? Uma onda que vai alcançando um monte de pessoas. Então ele diz assim: busca o teu servo. E irmãos, Deus é aquele Deus que busca. Deus é aquele Deus que não desiste de ninguém. Talvez você desistiu de você mesmo. Para mim não dá mais. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você. Não importa que buraco que você se encontra, Deus te busca. Ele buscou Elias lá na caverna. Elias foi embora: não quero mais, para mim chega. Deus foi atrás de Elias e disse: Elias, tira o nome Elias, coloca o seu. O que você está fazendo aí, Elias? Senhor, sai da caverna, Elias. Eu tenho muita coisa na sua vida. Tem muita água para passar debaixo da ponte chamada vida, da tua vida. E o Elias ouve a palavra de Deus. E o Elias então é abençoado por Deus, porque Deus não desistiu de Elias. Pedro também estava errante, também estava meio que perdido. Quando Jesus foi para a cruz, quando ele negou Jesus diante daquela mulher, quando o fogo estava crepitando naquele local, o Pedro negou, falou palavrão, impropério, diz a Bíblia, mas é palavrão. E o Pedro disse: sabe de uma coisa, eu vou pescar, para mim deu, vou voltar à minha profissão de antes. E o Pedro foi pescar. Quando Jesus ressuscitou, a primeira palavra de um apóstolo que Jesus falou foi Pedro. Diz assim: diz para eles que eu vou encontrar com eles lá naquele local, e diz também a Pedro. Então quando eles estão lá pescando, eles achavam que Jesus Cristo estava morto, o sonho todo acabou. O Pedro estava vagueando, estava errante, não sabia o que fazer. Alma quebrada, mente quebrada, a escatologia arrebentada e mutilada. Jesus aparece na praia. Jesus foi buscar Pedro e todos aqueles apóstolos. E Jesus prepara o peixe na brasa. E o Pedro está pescando e ele diz: Pedro, o Senhor está lá. E ele vem no mesmo lugar que Jesus chamou ele como apóstolo. É o mesmo lugar que Jesus restaura, vai em busca de Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, eu só quero saber de uma coisa. Jesus não jogou nada na cara de Pedro. Tu me negou, tu fez isso, tu me negou diante de uma empresa. Nada. Jesus simplesmente falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Então está tudo certo, apacenta as minhas ovelhas. E você sabe que depois que Cristo foi assunto aos céus, o Pedro, esse homem, foi restaurado por Cristo. A Bíblia diz que a própria sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro ressuscitou mortos. A Bíblia diz que foi Pedro que pregou o primeiro sermão no dia de Pentecostes, aonde um sermão, 3.000 almas se converteram. A história, não a Bíblia, mas a história. Eusébio, por exemplo, um historiador do 4º século,
Ele disse que Pedro, quando foi crucificado, ele disse: eu não quero ser crucificado como foi crucificado o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E Pedro, junto com Paulo, morreram em Roma na perseguição de Nero. Então Jesus foi atrás, como Ele vai atrás de mim e de você. Às vezes estamos perdidos nas nossas decisões, ações, sentimentos. Precisamos de uma orientação de Deus. E aqui eu encerro dizendo: ando errante como ovelha, procura o teu servo, me ajuda, Senhor. E ele acaba dizendo: pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque tu continua sendo o meu Deus. Mas me ajuda nesse momento de dor, de lágrima, de crise, nesse momento que eu estou aqui. E Deus foi ao encontro e ajudou para a glória do Senhor. Quero convidar você para se colocar em pé. Como ovelha, somos todos nós que estamos aqui. Quem é a ovelha do Senhor, levanta a mão. Não bode, ovelha. Levanta a mão. Pode levantar, deixa a sua mão bem alta. Não cabrito, ovelha. Repete comigo assim: eu sou ovelha do rebanho do Senhor. Mais uma vez: eu sou ovelha do rebanho do Senhor. O Salmo 100 fala isso, que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E sabe quem é o pastor meu e seu? É Jesus Cristo. João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pela sua ovelha. Deixa Jesus orientar a sua vida, irmão. Deixa Jesus orientar a sua vida a partir de agora. Segunda-feira que vai entrar, terça, quarta, quinta, sexta. Senhor, me orienta aqui, me dirige. Senhor, me conduz, acalma minha mente, acalma o meu coração. Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos. Me orienta, eu sou errante, eu sou inquieto. Há uma inquietação aqui, mas me procura, me encontra, me ajuda, me abençoa. Porque eu sou teu servo, eu sou fraco, dependente de ti. Porque eu me confesso, eu estou desgarrado e eu preciso da tua ajuda, eu estou abatido. E eu oro, busca a minha vida nessa noite, porque eu não esqueço dos teus mandamentos. Feche seus olhos aí onde você está. Aleluia. Coloca assim a sua mão na altura do coração. A Frida Grunden, ela falou uma coisa interessante. Ela disse: somente Deus é o nosso supremo pastor. Só Ele que pode nos orientar, enxugar as nossas lágrimas. Às vezes estamos errantes, às vezes estamos perdidos. Somos crentes, mas precisamos de uma orientação, de uma direção. E devemos orar como orou o salmista aqui. Procura o teu servo, a tua serva, a mãe, o pai, o filho, porque eu não esqueço dos teus mandamentos, Senhor. Então, com os olhos fechados assim, com a mão na altura do coração, como se tivesse só você e Deus agora. E você abre o teu coração para Deus. Fala: Senhor, me ajuda. Tenha compaixão de mim, da minha casa, da minha família. Só Tu és Deus poderoso. Foi falado tantas coisas aqui, mas eu quero que o Senhor seja o meu pastor no meio dessa aldeia global de 8 bilhões de pessoas. Eu quero que o Senhor me guie em tudo o que eu vou fazer e realizar. Aleluia.